ateísmo não tem a ver com dizer que Jesus não é Deus. O tema do ateísmo não é um tema compreendido como a negação da existência de deuses. Assim que a gente deve entender ateísmo. Tá? E não só ateísmo como negação da existência do Deus da Bíblia. É a negação da existência de deuses. E veja que na própria acusação, como de fato ele é acusado, é de que então ele estaria ensinando os jovens atenienses a adorar outros deuses, que também não era verdade, e que, portanto, ele estava corrompendo a juventude ateniense. Então, o vínculo entre a suposição de que se você afasta as pessoas da crença nos deuses ou em Deus, você as corrompe, é uma suspeita que tem desde a época do Sócrates até hoje. Até hoje tem gente que acha que ateu é gente que, sei lá, não respeita a mãe, não respeita pai, sabe? Essas bobagens assim. No caso do Sócrates, no texto Apologia a Sócrates, que é o grande documento disso daí, um texto escrito pelo Platão, né? Em que o Sócrates faz a sua própria defesa, ele diz claramente que ele nunca pregou a descrença nos deuses de Atenas, né? na religião de Atenas, mas sim ele combatia a hipocrisia e a mentira. E a intenção dele era mostrar que muitas pessoas mentiam, dizendo que acreditavam nos deuses, que estavam preocupados com o bem, quando na realidade não estavam. Ou por ignorância, de não perceber como eles eram ignorantes com relação a si mesmos, ou porque eles eram hipócritas mesmo, certo? Isso é a defesa que Sócrates faz dele, na sequência das acusações. Então, o problema do ateísmo, no episódio do Sócrates, ele revela tanto o conceito, negar a crença nos deuses oficiais do pedaço, quanto o vínculo de que o ateísmo gera por si só uma corrupção daqueles que passam a ser ateus, no caso, os jovens que eram seguidores do Sócrates, entre eles o famoso Platão. Então, sobre esse vínculo entre ateísmo e o verbo que eles usam, corromper os jovens, o ateísmo está sempre ligado a uma ideia de subversão de valores, além de subversão de crenças, é isso? Possivelmente, se a gente observar o fato de que a maioria esmagadora, para não falar 100%, que a gente sempre toma cuidado para não fazer afirmações absolutas, mas assim, praticamente 100% das culturas conhecidas, historicamente, são culturas de alguma forma religiosas. E as religiões, portanto, elas estão embrenhadas com as instituições de poder, como era o caso de Atenas também, né? Agora, se todo o ateísmo está necessariamente vinculado a um ato transgressivo que gera corrupção, num regime marxista, não. Regime marxista, na verdade, a gente pode fazer uma observação dizendo que seria justamente o contrário. Se você pegasse um grupo de jovens soviéticos, educados na escola pública, educados no ateísmo, na afirmação de que o ateísmo, de que a religião é o ópio do povo, que submete as pessoas, o que de certa forma é verdade em vários casos, e você começasse a dar aula de religião, provavelmente o governo iria considerar uma forma de transgressão. Então, veja que não é porque o ateísmo enquanto tal é uma transgressão, mas o contexto onde ele é ensinado. Agora, é claro que a negação da existência de deuses, ou a negação da existência de Deus como um todo, coloca em funcionamento uma série de questões e de medos e de inseguranças por si só, independente do contexto político. É que no caso do marxismo, eles tiravam Deus e colocavam a fé na história, né?